Vamos lá, pessoal, aqui do meu canal. Vamos lá que hoje o bate-papo é sério. Porque sem isso daqui você não vai conseguir ir para o campo. E se você conseguir ir para o campo, sair das cidades, quando chegar lá, você vai querer voltar. Não importa se é um lugar perfeito, cheio de fruta, cheio de cachoeiras, bonito, lindo, maravilha e tudo. O que você tem que fazer hoje, o que nós devemos se preparar hoje é pedir o Espírito Santo para que ele venha mudar a nossa mentalidade, os nossos gostos, entendeu? Os nossos gostos, nossos querer, as nossas vontades. Às vezes a gente está muito viciado na cidade e é isso que a gente tem que se preocupar. Presta atenção aqui, ó. Eu vim aqui, eu sempre gosto de vir para cá fazer caminhada. Eu sempre gosto de fazer caminhada em lugares assim onde eu possa ver a mata, onde eu possa ver árvores, trilhas, para me acostumar ao barulho. Ó. Eu vou fazer silêncio aqui, você escutar os pássaros. Olha só. Não sei se deu para vocês escutarem aí, mas os pássaros aqui cantam e a gente às vezes não consegue escutar tudo. Por que a gente não consegue escutar tudo? Porque a gente está muito viciado na cidade. A gente está viciado na cidade. São tantas coisas que a gente gosta dessa cidade, tantas coisas que a gente é viciado que a gente não consegue mais ouvir a natureza. E a partir do momento que a gente não consegue ouvir a natureza, a gente não consegue ouvir o Espírito Santo também. É mais ou menos assim. E vamos lá que eu quero mostrar mais lugares aqui para vocês aqui. Olha só, pessoal. Quem tem condições de sair da cidade e morar no campo, vai logo, já era para ter ido. E muitos já foram, já estão lá. Quem não tem condições, ou não pode, certo? Ou não pode agora, que é o meu caso, faz o seguinte: evita estar em lugares na cidade onde o pecado reina, certo? O pecado que eu vou explicar bem detalhado para vocês aqui. Então, tudo que a gente for fazer aqui, a gente já faz com a nossa mentalidade, pensando já numa vida, uma vida simples, uma vida minimalista. Depois você pesquisa na internet sobre vida minimalista. Eu poderia falar da minha vida, né? Eu não tenho luxo, eu não tenho casa grande, casa cheia de móveis. Eu não tenho, gente, eu não tenho. Até porque eu tive que me separar, né, por escolha dela, não foi escolha minha. Há 2 anos atrás, acabei ficando sem, separando, né? E depois eu entro em detalhes também sobre isso, que o foco do vídeo não é esse. Então, gente, quando você estiver na cidade, não pode sair agora, pega a tua família, vai no final de semana num sítio, passa um final de semana no sítio, para de andar em shopping, para de andar final de semana em praias, aquelas praias que tem muito som, muita festa, muita barraca, muita folia. Praia deserta, beleza, tranquilo, show de bola, né? Claro que você tem que ter cuidado, né? Hoje em dia tá muito perigoso. Mas olha, não esquece de começar a mudar a tua mentalidade, começar a mudar os teus gostos. Você lembra no começo que eu falei que não adianta de nada a gente ir para a natureza, para as montanhas, viver no campo. Pode ser o sítio mais bonito, o lugar mais lindo, mais perfeito, e a gente mesmo assim querer voltar para a cidade, sabe por quê? Porque a gente saiu da cidade, do campo, mas a cidade não saiu de dentro de nós, não saiu da nossa mente, não saiu do nosso coração. Agora imagina só, você é uma pessoa que gosta de estar em shopping. Eu não estou aqui criando fardos pesados, pessoal. Claro que a gente que está na cidade pode ir para o shopping, pode, mas só que tem pessoas que sentem a necessidade. Isso que é o perigo, entendeu, gente? Eu tenho que ir para a praia todo final de semana. Tenho que ir para aquela barraca de praia todo final de semana. Eu tenho que ir para o shopping todo final de semana. Eu tenho que ir para aquele encontro de amigos de carros, com... Vocês sabem, né? Eu tinha um grupo de carros rebaixado muitos anos atrás que a gente não perdia um final de semana. Era encontro, bebedeira, era tudo isso, entendeu? Então, eu vou no final do vídeo, eu vou falar hoje como que eu vivo, né? Aqui no final do vídeo eu vou falar como que eu vivo hoje para todos vocês. Então, tira a cidade, vai tirando aos poucos.
Ah, eu tenho que deixar de ir pra minha praia, tenho que deixar de ir pro meu shopping ou coisa parecida. Gente, você tem que ver o que você sente necessidade. Se você não é apegado a isso, se você tanto faz, tanto fez ir ou não, você pode ir porque você está liberto disso. Você é liberto, você não é preso a isso. Entendeu? Você não é preso. Mas se você vê que você sente uma necessidade, você sente uma necessidade. Olha só, vou mostrar aqui pra você essa trilha aqui, ó. Presta atenção. Ó. Essa trilha aqui, ó. O silêncio. Certo que a gente vai se deparar com muitas pessoas andando aqui. E as pessoas ficam olhando para mim que eu fico falando. E a gente tem que ser assim mesmo. A gente tem que falar mesmo, entendeu? Tem que falar, porque enquanto a gente fica calado, os incrédulos aí estão falando, fazendo propaganda da safadeza deles, do pecado deles. E vamos continuar aqui. Então não tenha vergonha de falar das coisas de Deus. Olha só, você precisa gostar disso aqui. Eu amo isso daqui, entendeu, gente? Eu amo vir para esses lugares aqui, ó. Orar a Deus, falar com Deus, entendeu? Sentir, ó, olhar a natureza, escutar a natureza. E isso a gente precisa sentir, esse prazer de estar nesses lugares, entendeu, gente? A gente precisa sentir isso. Olha só, gente, que trilha bonita. Imagina só, pessoal. Imagina só, você tá aqui no meio do mato, você sentindo falta da praia, daquela multidão ali, sentindo falta do shopping, dos brinquedos, vendo seus filhos brincando no parquinho, aquela coisa toda. Então, senta com a tua esposa, senta com o teu marido, certo? E conversa. Ó, por que a gente, todo final de semana a gente vai pra shopping? Porque todo final de semana a gente tem que levar nossos filhos pra um parque, parquinho pra eles brincar, tem que gastar dinheiro. Por que a gente vive em lojas, gastando, comprando roupa nova, comprando mais roupa? Por que a gente vive indo em restaurante, gastar dinheiro em restaurante? Por que a gente não vai comprando as coisas aqui dentro de casa e vai juntando dinheiro? Vai juntando, vai fazendo nosso investimento, compra um pedaço de terra. Tá entendendo, gente? Então, esse vídeo aqui que eu tô falando pra vocês, pessoal, é um preparo, sabe, gente, pra poder sair da cidade. É um preparo, gente. Esse vídeo aqui, se você entender o que eu tô te falando aqui, se eu pudesse agora ir pro meio do monte, eu não ia sentir falta dessa cidade. Eu não ia sentir falta dessa cidade. Eu só iria sentir falta da minha filha, que ela teve que ficar comigo. E é por isso que eu tô aqui. Porque eu voltei pra casa da minha mãe. A minha mãe já é idosa, tem a minha irmã. Elas moram lá, todo mundo junto. E a gente, quando eu me separei há 2 anos atrás, a ex teve que trabalhar. Não podia ficar com a minha filha, só pode ficar com ela no final de semana. E eu não podia deixar essa responsabilidade para minha mãe. E minha filha só tem 9 anos, então eu não pude levar ela para o campo, porque ela é muito pequena, ela não vai me ajudar. Então não vai ter como eu trabalhar, aprender, sabe? Proteger ela ali, deixar, de repente eu saio pro campo aqui para plantar alguma coisa, ela sozinha em casa, ninguém sabe, entendeu? Então não tenho ninguém para ficar com ela no campo. Então eu tenho que ficar aqui para poder ela se desenvolver mais, ser independente, porque ela é autista, né? E a mãe dela já tá com outro homem, vive com outro homem. E eu não fiquei mais com ninguém. De 2 anos pra cá, eu não fui atrás de mulher, gente. Eu fui orar a Deus, fui pregar o evangelho. Gente, eu sofri demais. Eu pregava o evangelho e mesmo assim aquela tristeza, angústia, depressão. Eu fazendo Uber, ia pros cantos e chorava, entendeu? Parava nos cantos, começava a chorar, falando com Deus. Que o que eu mais queria na minha vida era estar no campo com a minha esposa e com a minha filha. Eu vinha lutando desde 2017, orando e tal. Mas, gente, olha, se você tem um marido, uma esposa que não está no mesmo propósito que você, infelizmente, gente, você tem que orar, aguentar o tranco, ser fiel, entendeu? Você não vai desistir dessa família. Faça que nem eu, não desista. Não desista. Ah, mas a sua ex lá desistiu de você. É porque ela não era para ser, gente. Não tinha o mesmo propósito. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Tá entendendo? Então, você que é um casal que tem o mesmo propósito de ir embora pro campo, o que vocês estão esperando, gente? O que vocês estão esperando? Estão esperando um dos dois escorregar, cair? Olha a tentação da cidade, como é que tá. Olha isso. Claro, como eu tô dizendo nesse vídeo aqui, antes de ir pro campo,
Você precisa mudar sua mentalidade. Você precisa gostar disso aqui, ó, da solidão. Não é solidão, a palavra não é essa, é solitude. Existe uma diferença muito grande. Solidão é você se sentir abandonado. Solitude é você sentir felicidade em estar só, felicidade com você mesmo, só você e Deus. Se você é capaz disso, meu amigo, pode ir embora pro campo. Se você é feliz sozinho, sem depender de ninguém, se você sabe dizer não, você não quer uma coisa, a pessoa chega pra você e diz: ei, vamos fazer isso. Você diz: não. Mas como assim não? Não quero. Pronto, não quero. Não quero. Eu sou assim, eu agrado a Deus, eu faço a vontade de Deus e se eu quiser fazer uma coisa, eu faço. Ninguém faz a minha cabeça para eu fazer. Então eu cheguei nesse nível, foi pela dor. Eu fui forjado pela dor. Olha só, banquinhozinho aqui, ó. E aqui, gente, ó, aqui é uma lagoa. Aqui, ó, tá tudo seco, ó. Aqui é uma lagoa linda, linda, ela é cheia de patos. Coisa mais linda do mundo. Agora aqui tá seco, ó. Aqui tá seco. E isso pode acontecer quando você estiver no campo, mas só vai acontecer se você for para um lugar tipo esse, que você sabe que tem seca. Depois eu vou vir fazer vídeos aqui, gente, porque eu tô com os planos aqui. Eu já consegui um irmão adventista que mora no campo. Eu já tô vendo com ele, eu tô esperando só ele me dizer qual a data, o dia para eu ir lá no sítio dele, que eu vou entrevistar ele, mostrar o sítio dele. Essa é a minha missão. Eu quero viver na estrada e fazer bate e volta. Eu saio de manhã e volto à tarde, porque eu tenho que cuidar da minha filha, né? E faço Uber para poder se manter. Ainda tento trabalhar com as vendas de carro no meu WhatsApp, mas só para clientes meu mesmo, cliente meu que já comprou carro comigo, indicação. Não foco mais nisso, em venda de carro, não foco mais nisso. Meu foco é mais por enquanto na Uber, porque a Uber eu consigo ter mais liberdade, assim, de estar nos cantos pregando o evangelho. E um dos maiores motivos por eu estar aqui na cidade ainda, gente, é porque eu prego o evangelho, certo? Porque eu gosto de pregar o evangelho, olha só. Você gosta disso daqui? Você gosta? Olha isso, olha o silêncio aqui, gente. Ó, tô sozinho aqui, ó. Ó, de vez em quando aparece um soninho, uns macaquinhos pequenos, mas não pode dar alimentação a eles, não. Aqui, gente, é o Parque do Cocó, de Fortaleza. Aqui, ó. Geralmente eu vou fazer caminhada lá na beira-mar, ali de manhã cedo, porque não tem muito movimento. E é na semana, não tem muito movimento, entendeu? É tranquilo. Mas quando dá 9 horas da manhã, somente final de semana, começa a encher de muita gente, muita mulher com roupa de academia, mulher de biquíni, é muita tentação, muita coisa. Então eu evito. Eu sempre gosto de ir para lá porque lá é bom para caminhar, porque tem muita máquina de exercício. Eu não gosto de academia. Outra coisa que eu dou um conselho para vocês aqui: evitem estar em academia. Saiam de academia. Academia é coito de prostituição. Tentação total, tanto para mulher como para homem. Saiam de academia. Não frequentem academia. Saiam de academia urgente. Você que é cristão, que ama Jesus, ama sua família, ama sua santidade, saia de academia. Faço que nem eu vou malhar, eu malho nas praças, onde tem equipamento de graça, ao ar livre, e assim eu vou vivendo, entendeu, gente? Olha só. Caminhada dessa aqui, gente, é muito boa, pessoal. Eu prefiro 1000 vezes caminhar aqui do que caminhar na beira-mar. Prefiro 1000 vezes caminhar aqui do que na beira-mar. Mas na beira-mar eu tomo água de coco. Quando eu vou saindo, eu termino a caminhada. Tem uma senhorazinha que eu sempre tomo um caldinho assim com ela. Então, gente, tira a cidade da tua mente. Tira a cidade da tua cabeça. Eu vou mostrar aqui agora a parte do Rio Cocó para vocês. E já eu quero falar algo muito importante para vocês, de como que eu tô vivendo. Olha só. Aqui já é a entrada. Aqui, ó. Ó, trilhatório, ó. Entrada aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui o Rio Cocó, o famoso Rio Cocó. E eu gosto de estar aqui, gente. Às vezes eu me sento ali na cadeira, falo com Deus, peço a Deus pra me dar alegria, entendeu? Então, quando eu venho pra esses lugares, pessoal, olha só como é que tá a minha mente, ó. Quando eu venho pra esses lugares, pra mim, eu consigo ficar aqui muito tempo. Não importa se eu fico meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu só saio daqui por causa das responsabilidades que eu tenho. Mas por mim eu ficava aqui criando conteúdo, eu fazia live, eu fazia, sabe, gente, N coisas aí, várias coisas. E
E sem preocupar em voltar, sabe, pessoal? Olha só. E agora que minha filha tá de férias, né? Tenho que ter mais cuidado. Porque minha mãe também tem que resolver umas coisas e eu, às vezes eu tenho que ficar com ela. Mas sempre quando eu tô livre, eu faço a minha caminhada de manhã e vou trabalhar na Uber. E vamos embora. E pessoal, chegando aqui já no Rio Cocó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem uma pessoa em pé aqui, mas tá de boa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Geralmente deve estar seco. Essa época aqui, gente, tá tudo seco. Vou mostrar aqui só uma pontezinha aqui pra vocês conhecerem. Bom dia. Aí, pessoal. Aqui, ó. Olha só como é bonito. Eu quero finalizar o vídeo aqui falando algo muito importante para vocês. Então, pessoal, imagina só. Imagina só você no meio das montanhas lá com a sua família. Você sai assim e não tira a cidade da sua mente, do seu coração. Você fica lembrando de shopping, lembrando de academia, lembrando dos amigos, lembrando de festas, de oba-oba na igreja. Festa que eu falo na igreja, né? Lembrando da sua igreja. Se é apegado com a sua igreja do seu bairro, não seja apegado com a sua igreja do seu bairro, não. Não seja apegado com a sua igreja do seu bairro. Quando buscar Deus é isso aqui, ó. Liberdade, ó. Você fala com Deus onde você quiser. Nunca deixe ninguém dizer assim, ó, vou para a igreja buscar Deus. Não, Deus está comigo. Vou para a igreja para estudar a Bíblia, é outra coisa. A gente vai para a igreja estudar a Bíblia. Se a igreja está fazendo outra coisa, meu amigo, então sai dessa igreja. Entendeu? Então, gente, imagina só você no meio do campo lá, você vai lembrar. Mas você vai fazer assim, ó. Por que eu não vim para cá antes, cara? Por que eu não vim para cá viver na plantação, viver na agricultura, viver no campo, no sítio? Por que eu não fiz isso antes, cara? Por que eu não fiz isso antes? Mas se você for com a mentalidade presa na cidade, com a mente presa aqui, ainda lembrando, querendo shopping, querendo ir praia, querendo estar no oba-oba, querendo estar em grupinhos de pessoas, né? De bike, de bicicleta, tá no meio de grupo de pessoas de carros, amigos de carro, você vai chegar lá, você vai querer voltar, você não vai querer vir. Então, uma coisa que você precisa ter em mente, gente, eu abandonei tudo isso. Eu vivo só, eu não tenho amigos, eu só vivo para minha filha, para minha mãe e para minha irmã, para o meu trabalho, só e para a pregação do evangelho. Eu só vivo para isso. Aqui e acolá eu posso estar no meio de pessoas, mas o meu objetivo de estar no meio daquelas pessoas é pregar o evangelho. Fazer algum evento, alguma coisa. Uma vez eu fui convidado para cantar. Eu sempre cantei, aí fui cantar no evangelista esteve na rua, eu cantei lá no meio da praça lá, umas 2 músicas e tal, falei de Jesus, beleza. Depois fui-me embora. Não fique grupinho, negócio de oba-oba, não. Quer falar de Jesus, fala de Jesus. Falar o que interessa, vamos falar de sair da cidade, de abandonar o pecado, abandonar as tentações. Então, gente, a gente precisa estar atentos a tudo isso que está acontecendo. A gente precisa estar atentos a tudo isso que está acontecendo. Eu tenho TDAH, pessoal. Eu tenho TDAH, por isso que eu começo a falar uma coisa, aí eu corto o assunto e começo a falar outra. Aí eu me esqueço do assunto que eu vinha falando. Tenho TDAH. E isso eu não consegui controlar ainda. Eu tenho muita coisa, muitos pensamentos na minha cabeça. São muitas coisas. E é isso, gente. Eu vou até tirar uma foto, fazer a thumbnail aqui na entrada do lago. Fazer a foto aqui para poder finalizar o vídeo. Então, se você entendeu esse vídeo, gente, curte esse vídeo, sabe? Tira a cidade primeiro da tua mente, da tua cabeça, do teu coração, antes de ir pro campo, certo? E se você não pode ir pro campo, viva a sua vida normal, mas vai diminuindo as coisas da cidade, vai tirando, ok? Pede a Deus, ó, Deus vai tirando tudo que é dessa cidade que não te agrada, vai tirando de mim, da minha mente, do meu coração, dos meus gostos, que eu tenho gosto, desejo somente de estar na natureza, vivendo para ti, o resto da minha vida. Aí você chegar no campo, você vai nem querer voltar mais, porque o maior objetivo de ir para o campo é ir e não voltar mais, independente do que aconteça. O meu campo lá não foi destruído, teve um furacão, o Ita alagou tudo. Vende esse e compra outro no campo, mais distante ainda, mas não volte para a cidade, nunca mais na sua vida. No dia que você sair da cidade, nunca mais volte, independente do que aconteça. Nunca mais volte para a cidade. É uma ida sem volta. Que Deus nos abençoe e nos ilumine.